A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o texto sem um contexto é pretexto para distorções. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e assim, quero mandar um abraço todo especial para o irmão Aldo, para a irmã Teresa e também para minha mãe e meu pai, para a irmã Vânia, o irmão Wilson, que Deus abençoe todos vocês que têm contribuído com o nosso canal. Um forte abraço e vamos ao assunto. Bem, uma das coisas que gera saúde espiritual na igreja é a pregação da palavra de Deus. Um dos pontos altos no culto é a pregação da palavra de Deus. Nós temos dois grandes momentos. O momento que ministramos a Deus, o momento que louvamos Ele, louvamos o seu nome, por meio dos louvores, as oportunidades, enfim, diversos fatores que ocorrem no culto. Mas existe um momento que Deus ministra ao nosso coração. É o momento que meditamos na palavra dele. É o momento da palavra, da pregação propriamente dita. Nessa ocasião, é de extrema importância à igreja, principalmente ao líder da igreja, conscientizar aos irmãos que eles têm a responsabilidade de peneirar tudo o que vem do púlpito. Irmãos, nós precisamos ser crentes conforme os crentes de Bereia. Os bereianos, quando eles ouviam uma pregação, eles iam conferindo sim se aquilo que o pregador estava dizendo tinha harmonia com a doutrina bíblica, com as escrituras sagradas. Essa prática, quando deixada de lado ou quando não valorizada, ela dá espaço para o que eu chamo de texto sem contexto, pretexto para as distorções. Ora, basta a gente usar aquele exemplo de Satanás testando Jesus no deserto, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, já estava fragilizado, com fome, humanamente falando. Nessa ocasião, Satanás chega até ele e diz assim: se tu és o filho do homem, se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Maravilha! Primeira já matou aí. Uma outra tentativa Satanás investe. E investe agora utilizando-se de um texto bíblico. Já que a resposta de Jesus foi dentro do contexto bíblico, então ele traz assim um outro contexto bíblico. Então, tira-te daqui para baixo, porque não está escrito. Não está escrito na palavra de Deus que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos? E aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, eu quero que você pare um pouquinho aí, porque isso é muito importante. Citar por citar textos bíblicos, até Satanás cita. Recitar textos bíblicos, até ele pode recitar. A grande questão é saber como que essa exposição, como que essas ideias que estão contidas naqueles textos estão sendo passadas. Esse é o grande problema. Eu gosto de falar aos meus alunos um exemplo. Imagine essa caneca aqui. E aí eu quero usar esse exemplo para dizer para você o quanto é necessário fazermos uma avaliação do que está sendo pregada, do que está sendo pregado, daquilo que está sendo ministrado dos nossos púlpitos. Imagine esse copo cheio de água. Imagine que aqui não é uma caneta, mas é uma haste de ferro. Uma vez que você olha para esse sistema físico, que tem elementos físicos que eu posso apalpar, nesse momento, a primeira imagem que me passa, se tivesse uma água aqui de verdade, imagine isso, uma água, a imagem que me passa é que a haste de ferro está torta. Nesse primeiro momento, quando eu olho para esse sistema, que tem uma caneca, que tem água e que tem uma haste de ferro, ela me passa a imagem de que essa haste está torta. No entanto, para que eu verifique a verdade, eu preciso tirar a haste, deixar de lado, eu preciso tirar a água, deixo aqui, eu separo todos os três elementos e eu verifico, testifico que na primeira impressão não condizia com a verdade, mas sim que a haste de ferro, ela estava sempre intacta, não estava torta. Ora, pense comigo, se esse sistema físico, que foi tão fácil de me passar uma imagem que não corresponde à realidade dos fatos, que é a haste não está torta, que dirá do campo das ideias? O que dirá no campo das teorias?
se não fizermos uma avaliação das pregações, dos estudos, daquilo que está sendo passado para a igreja ou para qualquer outro lugar, pode ser que a gente seja enganado justamente pela sutileza das vãs palavras, pela a coerência de alguns líderes que agradam o coração, mas que esse agradar do coração, essas palavras, esses argumentos mais palatáveis, não ornam com a sã doutrina. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Uma das coisas que nós precisamos bater de frente é o uso de texto sem contexto. Isso gera pretexto para todo tipo de prática. Eu posso enumerar aqui alguns, mas rapidamente, deixa eu citar aqui. Quando a igreja ela deixa de estudar a Bíblia, ela deixa de procurar dar o devido valor às escrituras no que diz respeito à sua mensagem, ela passa a valorizar mais as personalidades do que a mensagem. Eu quero que você guarde isso no seu coração com todo carinho. Mais importante do que a personalidade que está pregando é a mensagem dele. Mais autoridade do que a personalidade dele, quem tem é a mensagem que ele traz. A mensagem que ele traz é sempre maior. A mensagem que ele traz é sempre superior à sua personalidade. Embora ele tenha que procurar viver, embora ele tenha que procurar ter harmonia, ou seja, ter coerência com aquilo que está pregando, no entanto, mesmo quando ele segue todos esses critérios, a mensagem sempre será muito maior do que o mensageiro. Quando a gente inverte esses valores, a gente começa a centralizar no homem. E aí, tudo que o homem diz, por mais falho que ele possa ser, ou por mais fadado ao fracasso que ele possa ser, a gente fica bitolado no homem. Isso é um perigo. E em nome disso, muitos líderes se utilizam para fazer as mais diversas aberrações. E aí entra a questão de passar para a igreja preferências pessoais como doutrina, que é uma das coisas que a gente bate de frente. Irmãos, a igreja ela fecha as portas para pecados grandes como matar, roubar, adulterar, fazer uma série de coisas, mas aí parece que a igreja não se deu conta de tão pecado quanto é acrescentar aquilo que Deus já falou ou subtrair aquilo que Deus já falou. Tão pecado quanto é esse tipo. E isso se dá porque líderes têm medo de perder a sua autoridade ou a sua posição por conta de tentar manipular a igreja. Uma das coisas que nós fazemos em nossa igreja é justamente instruir os irmãos a conferir cada vez mais as pregações na própria Bíblia, uma vez que ela mesma, Satanás, se utilizou-se de um texto dela para promover uma mensagem que não tinha nada de harmonia com a proposta do Salmo, do seu contexto no Salmo 91. Tendo dito isto, como que está os seus estudos bíblicos? Como que você avalia o quanto que uma pregação ela é bíblica ou não? Uma das coisas que a gente precisa entender é justamente o quanto que o pregador preza pela autoridade das Escrituras. Maior do que as minhas experiências, mais autoritária do que as minhas experiências, a experiência da palavra de Deus ela é muito superior, ela é muito maior. Então, para resumir, nós precisamos enxergar as nossas experiências à luz das Escrituras e não enxergar as Escrituras à luz das nossas experiências. Quando isso acontece, ou seja, quando eu enxergo a Bíblia Sagrada à luz do que eu vivo, a minha personalidade fica lá em cima. Eu quero promover o que eu vi no meu quarto de oração, sendo que às vezes, de repente, Deus falou só para mim. Eu não sou contrário às muitas experiências pessoais. Eu acredito que a Bíblia ela nos dá margem para a gente ter as experiências pessoais com Deus de maneira sobrenatural. No entanto, a doutrina, o corpo doutrinário já está lá. Então a gente só precisa fazer a exposição.
com esses cuidados, com essa mentalidade, eu acredito que a gente pode resgatar o valor das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado, espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima, se Deus quiser.